Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá, estamos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, na sede do Centro de Treinamento Itinerante Florestal, na Eldorado Brasil Celulose. Na semana que passou, você acompanhou a primeira parte desse especial, onde as pessoas estão no centro do negócio. E eu prometi voltar aqui, direto do lugar onde tudo começa, tudo acontece. Porque para valorizar pessoas, para que as pessoas cresçam, se capacitem e se qualifiquem, quem está do outro lado precisa ter disposição para oferecer treinamento, qualificação e conhecimento. E é exatamente isso que acontece aqui no Centro de Treinamento Itinerante da Eldorado Brasil Celulose. E a gente abre esse especial, essa segunda parte, com a Marilu Ramos, ela que é coordenadora desse espaço. Marilu, muito obrigada por nos receber. Eu estou encantada com tudo que eu já vi e com tudo que a gente vai poder mostrar para os nossos telespectadores. Mas antes da gente falar sobre treinamento, qualificação, capacitação, como tudo isso começou, eu quero que você fale da sua história com a Eldorado Brasil. Prazer em receber vocês aqui e contar um pouco do nosso trabalho, Nathalie. A minha história na Eldorado começou em 2022, quando eu vim para cá com o objetivo de estruturar a área do Centro de Treinamento Florestal. A Eldorado, obviamente, já realizava treinamentos de cada área conduzindo a sua maneira e, como ela foi crescendo e ganhando performance, ela percebeu que era importante existir uma área que desse governança para todo esse processo de treinamento. Eu vim primeiramente como especialista florestal da área, iniciei alguns processos, estruturamos os primeiros programas de capacitação na época. Posteriormente eu fui promovida a coordenadora, que é o desafio que eu estou enfrentando ainda hoje. E essa sua promoção à coordenação foi um momento muito especial da sua vida, né? Demais! Eu estava gestante quando eu recebi a notícia, né, da minha promoção, fiquei extremamente feliz. Que mostra que a minha condição de estar gerando, de estar me tornando mãe naquele momento não impediu a minha evolução na carreira profissional, né? Você concorda que a mulher que vira mãe é uma profissional muito mais preparada, muito mais capacitada, que a maternidade entrega ferramentas extremamente importantes para o mercado de trabalho? Muito, muito, muito. Na verdade, eu sou uma outra Marilu depois que eu me tornei mãe. E todas as habilidades que eu já usava no mundo profissional, eu levo para minha casa na maternidade e tudo, a resiliência, tudo que eu aprendi com a maternidade eu trago hoje para o meu trabalho. Marilu, como é que começou o sonho desse espaço que hoje se tornou uma realidade? Na princípio, então, a gente reuniu as pessoas que já capacitavam pessoas, davam treinamento nas áreas, né? Era um time pequeno. Iniciamos com eles os primeiros programas de capacitação na época e aí fomos ganhando corpo ao longo do tempo, né? Inclusive essa estrutura que a gente está aqui hoje, que é o Centro de Treinamento, ele foi inaugurado ano passado, que consolida um pouco dessa ideia desse projeto, né? E hoje a gente conta aí com uma estrutura grande de salas de aulas, de equipamentos, de máquinas, que promovem os treinamentos e as capacitações, tanto técnicas quanto legais, dos colaboradores da Eldorado. Quando a gente esteve aqui no final do ano passado e nós mostramos a Eudtech,
é o Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose. Antigamente, as pesquisas e o investimento em biotecnologia sempre aconteceram, mas agora o Euditec concentra esse espaço. É mais ou menos a mesma proposta aqui no centro de treinamento. Exatamente. Com essa estrutura, a gente consegue organizar ambientes, espaços, investir em equipamentos, em simuladores, em maquinários para essa capacitação, né? Dentro da operação, dentro da rotina operacional, isso é muito mais difícil de acontecer. E com esse espaço a gente consegue otimizar essa formação. Que tipo de aula, que tipo de capacitação é oferecido para o colaborador da Eldorado Brasil aqui nesse espaço? Então, são dois tipos de treinamentos, os treinamentos técnicos e os treinamentos legais. Os treinamentos legais são todas as normas regulamentadoras que envolvem o nosso setor florestal, né? NR 31.12, que é a segurança na operação de máquinas e equipamentos, por exemplo, né? Entre outras. E os treinamentos técnicos são todos aqueles treinamentos para as funções operacionais da Eldorado, como operadores de máquinas de colheita, de silvicultura, as máquinas de carregamento e estradas, e também mecânicos, né? Então, toda a formação de mecânicos acontece aqui também, e motoristas. Além dessa formação técnica operacional, a gente também tem as formações da liderança, né? Os nossos líderes também passam por formação técnica operacional aqui no CT. A gente vai falar da importância dessa formação de lideranças mais para frente do nosso bate-papo, mas para o nosso telespectador também ter uma ideia, a capacitação e a qualificação ela não fica restrita à sala de aula. Ela vem exatamente para esse espaço onde a gente está. O nosso plano de aula e os nossos planos de curso, eles são estruturados justamente para promover isso. A parte teórica ela é importante e ela é ministrada. Depois a gente permite a experimentação para o aluno, né? Eu posso ter recursos como os simuladores, que me ajudam nessa experimentação, como eu posso também ter os equipamentos, que é o que a gente está vendo aqui, que também vão auxiliar nesse processo de formação, trazendo mais realidade operacional para esse processo de capacitação. Por que é importante essa parte prática antes desse colaborador ir para o campo desenvolver qualquer que seja a função para a qual ele foi contratado? Essa estrutura ela é uma prática controlada, né? Então eu permito ao colaborador experimentar a condição que ele vai encontrar em campo, só que de uma maneira mais segura, né? E dentro desse ambiente eu consigo que ele experimente quais são os problemas operacionais que ele vai enfrentar. A gente tem uma pista que permite ele perceber como que é a condução de um trator em aclive, em declive, em solo arenoso, com o chão úmido, né? E aí ele experimentando aqui, sabendo como fazer a condução do trator, por exemplo, que é um dos treinamentos que a gente dá, quando ele vai para campo, ele já não se assusta com essa realidade. A gente está falando de qualificação, capacitação, e quando a gente pensa nisso, a gente não pensa só no desenvolvimento do negócio, mas a gente pensa na transformação de vida dessas pessoas. Como a Marilu se sente fazendo parte de todo esse processo? É muito gratificante fazer parte de um processo como o centro de treinamento. Por quê? Porque ela não é só uma atividade produtiva que está gerando algum produto. Aqui a gente está promovendo até a mudança de vida de algumas pessoas, né? Algumas pessoas entram em funções mais da base florestal, atividades mais manuais, semi-mecanizadas, com as oportunidades que a Eldorado oferece, como, por exemplo, a capacitação no centro de treinamento, essa pessoa pode mudar de vida. E essa formação que ela recebe aqui, obviamente, não vai valer só para a Eldorado, né? Ela vai valer para a experiência dela de vida como um todo. Aliás, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é o centro da mudança de qualquer cenário, né? Eu sou feliz em fazer parte desse processo e eu vejo o quanto que essa estrutura ela tem mudado a performance da Eldorado, trazendo excelência para as operações, trazendo uma operação mais segura, de mais qualidade e de muito mais performance. Vamos falar de números? Porque assim, para a gente dar o resultado prático de todo esse investimento, contra fatos e números, a gente não tem argumento. Existe um levantamento, né, de quantos colaboradores já passaram por esses treinamentos e de quantas horas-aula já foram ofertadas? Desde 2022, são mais de 214 mil horas de treinamentos. E efetivamente falando em número de pessoas, são 3.914 pessoas que já passaram, desde 2022 até aqui. Isso impacta na redução de acidentes de trabalho? Com toda certeza, né?
toda a capacitação, seja ela legal ou técnica, vai trazer mais experiência para o colaborador. E isso vai ter um reflexo, não só na produtividade, como numa operação mais segura, numa atividade mais consciente. Eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto que também aproveita essa estrutura, mas que permite ao colaborador não só a capacitação, a qualificação, mas o crescimento desse colaborador dentro da companhia, que é o Trilha de Carreiras. Como é que funciona o programa, como ele acontece, como o colaborador que está na Eldorado pode acessar esse programa? O programa Trilha de Carreira, ele existe na Eldorado desde 2017. Esse ano ele ganhou uma roupagem nova. Hoje a gente tem um aplicativo mobile que torna o colaborador o centro do processo de carreira dele. Então, antes, né, dessa opção, normalmente a evolução de carreira dependia muito da indicação do líder, né, e parte da vontade dele em mudar de posição. Hoje ele é mais protagonista, né? Ele pode entrar lá, escolher os treinamentos, as capacitações que ele gostaria de fazer, né? Todo o calendário formativo do centro de treinamento está disponível dentro dessa plataforma e ele tem acesso a essas opções de carreira. O quanto isso é importante quando a gente fala de valorização de pessoas e também de retenção de talentos, né? Porque quando o colaborador se sente acolhido pela corporação, ele amplia algo que eu acho que é muito intrínseco dentro da companhia, que é a questão do senso de pertencimento. A capacitação, esse olhar de ter uma trilha de carreira, de ter um programa robusto de educação para o colaborador, traz mais engajamento desse colaborador. Ele consegue entender que ele é importante para o processo produtivo, não só em estar entregando um produto, mas quanto que a atividade de carreira, a vida profissional que ele possa trilhar dentro da empresa também é importante para a empresa. Então, obviamente, eu vou ter menos saídas dentro da companhia, né? E um número legal de comentar, Nathalie, em 2023, por exemplo, 1.300 pessoas passaram pelo centro de treinamento, né, em diversas formações. 201 pessoas foram promovidas em suas carreiras, né, a partir dessa capacitação. Então, isso é um número que mostra, que reflete o quanto a retenção de pessoas usa-se da estratégia do treinamento para que ela aconteça, né? E não é uma retenção pela retenção, muito pelo contrário, é uma retenção por mérito, por merecimento, né? Pela capacidade, pela força de vontade, pelo desempenho que ele apresenta dentro da formação que ele recebeu, né? Isso tudo vai trazendo visibilidade para esse colaborador e ele pode almejar o que ele quiser dentro da companhia, né? Quem são os professores que estão dentro dessas salas de aula e como que eles são formados? Boa pergunta, né? Atrás de todo o processo de capacitação existem vários desafios. E um deles é justamente ter um corpo docente, podemos assim dizer, né? Sim. Por mais que seja técnico, capacitado para ministrar esses treinamentos. Hoje o nosso escopo de treinamento contempla mais de 100 cursos diferentes. Hoje a gente tem um time de 19 colaboradores, que são os técnicos de desenvolvimento operacional, e que normalmente eles vieram da operação, de outras funções operacionais. E o legal de tudo isso é porque eles têm a experiência da vida real, da rotina operacional, e eles trazem isso para os treinamentos. Então, os treinamentos não são só teóricos, eles trazem cases, experiências, estudos de caso, de problemas que eles até já enfrentaram na operação para os treinamentos que eles ministram. E como que essa troca de realidades, porque são cases, né, são situações que de fato aconteceram, como que essas trocas, elas são provocativas do ponto de vista de incentivar o aluno a buscar mais? Dentro do processo de capacitação, quanto mais diferentes cenários, quanto mais experiências eles tiverem, melhor capacitados eles vão sair. E vamos pensar numa sala de aula. Quanto é empolgante a pessoa ter um ensino que permite a experimentação, que permite a prática, ele não vai ficar só sentado recebendo o conteúdo e tendo que absorver aquilo, né? Então ele vai ser um aluno muito mais engajado, sabendo que aquilo que ele acabou de ver na teoria, ele já vai aplicar na prática, seja numa bancada didática, seja num simulador, seja numa máquina. Preparação de lideranças. A gente vive num mundo onde o que se busca são líderes e não mais chefes, né? Aquele olhar humano, claro que atrelado ao conhecimento técnico, mas hoje as capacidades emocionais, aquele olhar mais de soft skills do que hard skills, né, fazem toda a diferença em qualquer negócio e no ramo da celulose não é diferente.
como que a capacitação de líderes acontece dentro do Eldorado Brasil? Existe uma parte do treinamento que é conduzido pela área do RH e do desenvolvimento organizacional, que está muito voltada às soft skills e até os processos de RH mesmo, né? Como feedbacks, avaliações. E aí, no processo de liderança dele, ele vai enfrentar outros desafios que não são necessariamente esses, né? Que são desafios técnicos. Então, ele tem a oportunidade de vir ao CT e ter essa capacitação mais técnica. E dentro desse escopo, a gente tenta trazer para ele situações em que ele vai estar que vai permitir, por exemplo, um ambiente de trabalho melhor para o colaborador, uma área de vivência mais organizada, com 5 S's, que ele tenha uma agenda de tarefas que ele consiga ter tempo para rotina e também para dar atenção para as pessoas. A gente fala muito da importância do colaborador saber quais são os resultados que ele precisa atingir naquele dia. Então, a gente traz esse processo de comunicação do líder sobre a nossa meta de plantio, a nossa meta de colheita do dia é essa. Então, essa comunicação clara daquilo que se espera do colaborador é um pouco ministrado aqui dentro da parte técnica também. E tem tudo a ver com os resultados alcançados no fim do dia, no fim do mês, no fim do ano, no balanço que a companhia acaba divulgando todos os anos em seus relatórios. Exatamente. A gente percebe em todos os números e métricas das áreas de resultado, né, como colheita, logística e silvicultura, aumentos nos números expressivos da produtividade. E parte disso, obviamente, tem o impacto do que a gente faz aqui no CT. Eu queria que você falasse um pouquinho desse treinamento voltado especificamente para a silvicultura e como ele tem impactado no resultado do negócio Eldorado Brasil Celulose. Um grande carro-chefe dos treinamentos da silvicultura que são conduzidos aqui são a qualificação de operadores de trator, que é essa atividade, inclusive, que a gente está observando aqui no fundo, né? São onde as funções de ajudante florestal se candidatam e outras pessoas do trilho de carreira podem se candidatar também, são qualificados. E essa atividade, ela praticamente abrange quase todas as tarefas que a silvicultura conduz de manutenção de florestas, né, de plantio, porque ele tem também, além do trator, outros implementos que são utilizados na silvicultura. Além desse treinamento, a gente tem também a qualificação de tratorista 2, que é uma outra atividade voltada para a subsolagem, é um trator maior, com outras tecnologias envolvidas, né? E os treinamentos da liderança também. Tecnologia. A gente está vendo aqui no fundo tratores menores, né, com cabine, e você estava me explicando, até se eu quisesse sentar do lado e tentar dirigir aquele trator, eu seria capaz, porque é muito parecido, claro que respeitando as proporções, a dirigir um veículo. No entanto, existem hoje equipamentos que não são mais dirigíveis por um volante, e sim por joystick. Não dá hoje para o colaborador não pensar que ele precisa estar atualizado quando a gente fala de investimento em tecnologia. Não mesmo. A automação das máquinas, né, a tecnologia embarcada dentro das cabines desse equipamento são muito grandes, né? Se a gente for pensar em termos de proporção de valor, o valor bruto de uma máquina, a maior parte é composto por toda essa tecnologia que esse equipamento traz, né? Não só a estrutura física da máquina. Então, o colaborador que esteja apto, que saiba usar esses recursos da melhor forma possível, ele é imprescindível no mercado. Não dá para eu querer entrar dentro de uma máquina dessa, querer operar, colocando em risco essa tecnologia que foi investida ali. E essa tecnologia foi investida para extrair o melhor daquele equipamento. Então, quanto mais eu sei usar essa tecnologia a favor da minha operação, o melhor operador é você. A gente conversava nos bastidores a respeito se é que há algo que seja extremamente desafiador quando a gente fala de treinamento. E nós somos numa área que é o laboratório de mecânica, né? E a gente sabe que mecânica é sempre um desafio quando a gente lida com máquinas, né? E o mecânico ainda segue sendo aquele profissional mais experiente. No entanto, a gente tem uma geração que está no mercado de trabalho, que é uma geração muito jovem e uma geração muito apressada. O quanto experiência e juventude juntas agregam de valor ao negócio da Eldorado Brasil? Realmente, a formação de mecânicos ela é bastante desafiadora, né? Quando eu falo de operação de máquinas, eu estou falando muito de memória muscular, de um movimento que vai ser repetitivo, né? Para aquela operação. Ao contrário da manutenção mecânica, que ele vai enfrentar cada dia um problema mecânico, elétrico, hidráulico diferente. Então, quando eu falo de um processo de formação, eu tenho que
trazer para ele maior experiência possível, maiores situações de campo para ele experimentar, seja nas máquinas, seja com bancadas didáticas. E aí esse colaborador vai para o campo, né? Então, quanto mais ele usar das práticas aqui, mais rápido ele vai aprender. E mais pronto ele vai estar. E aí, quando ele for para o campo, o operador experiente normalmente se torna um padrinho dele e vai ajudar nesse processo de formação dele, para que ele resolva esses problemas usando da experiência de um mais experiente. Então, a gente tem sim esse misto de gerações e os mais experientes são extremamente importantes na formação dos menos experientes. Nós começamos esse primeiro bloco falando da tua chegada, da tua experiência, e você hoje claramente é uma mulher em cargo de liderança dentro de uma corporação. E uma corporação que investe também na presença feminina. Como é e como se desenvolve o projeto Mulheres em Campo? Essa é uma iniciativa do RH Florestal, né? E ela tenta abranger de uma forma, tanto iniciativas que permitam que a mulher ela exerça qualquer atividade que ela queira dentro da Eldorado. Então hoje a gente tem presença de mulheres na manutenção mecânica, na operação de máquinas, em outras posições de liderança também. E o Dia dos Mulheres em Campos é um dia que eterniza acontece normalmente em março, que é o mês das mulheres, né? Essa presença das mulheres aqui na floresta, né? Então é um dia totalmente dedicado para elas. Esse ano a gente teve a presença da Heloísa Perissé fazendo uma palestra para a gente, e foi muito legal, ganhamos brindes, todo um coffee especial, um almoço especial preparado para a gente, justamente para fortalecer a presença dessas mulheres e o quanto elas são importantes para o Eldorado. É mais ou menos deixar claro de maneira muito prática que o lugar da mulher é onde ela quiser e que não há barreiras. Exatamente. Para a gente encerrar esse bate-papo, que foi para lá de interessante, eu queria saber como você se vê, se é possível, dentro da Eldorado, daqui 2 anos, e o que você sente com tudo que você conseguiu construir, junto com um time que eu tenho certeza que está do teu lado no dia a dia. Uma pergunta interessante, né? Obviamente eu tenho os meus objetivos de carreira, eu gostaria de continuar crescendo nessa carreira de gestão que hoje eu ocupo, né? Mas uma coisa que eu gostaria muito que essa iniciativa aqui, independente de quem esteja à frente dela, ela não diminua, ela não deixe de existir, né? Essa estrutura, essa idealização de tudo isso aqui foi muito sonhado por mim. Obviamente era um desejo da Eldorado e que eu ajudei nessa confecção, né? Mas eu espero que isso aqui amplie, que a gente tenha mais recursos, que a gente tenha mais máquinas à disposição para treinamento, né? E que outra mulher esteja à frente dessa liderança também, se eu não estiver aqui. Com certeza, até porque você tem para quem deixar este legado. Está na sua casa, são seus 2 filhos, né? Seu casal de gêmeos, que certamente tem muito a se orgulhar da mãe. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, pela oportunidade de contar o que a gente faz aqui. Parabéns pelo trabalho, é realmente incrível. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar com colaboradores que fazem efetivamente essa operação toda funcionar. Não saia daí. Até já. A Eldorado, ela representa para mim uma renovação. Ela me trouxe uma esperança de ser uma pessoa melhor, uma profissional. Eu quero também ser um espelho para outras pessoas, para mulheres e para homens também. Então, assim, eu estando nesse lugar aqui, a Eldorado, ela, hoje para mim, ela está me trazendo muita esperança. Estamos de volta direto de Três Lagoas, aqui no Centro de Treinamento Itinerante da empresa, onde a gente está falando sobre o investimento em pessoas como o ponto focal do negócio. Na primeira parte, nós conversamos com a coordenadora do Centro de Treinamento. A partir de agora, você vai conhecer histórias de colaboradores que fazem o negócio acontecer. E a minha primeira convidada é uma mulher tratorista, a Águida, que vocês vão conhecer agora. Ela tem 32 anos, gente, e tem uma história incrível. Vem aqui comigo.
Oi, Águida, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por nos atender, por receber a equipe do Porto Negócios aqui para falar um pouquinho dessa tua experiência. Eu queria que você começasse contando para quem está em casa como você chegou até o trator. Então, foi algo para mim novo, diferente e renovador, na verdade. Quando eu entrei de ajudante, meu objetivo é crescer na empresa e foi o que eu consegui. Meu líder veio conversar comigo e perguntar se era realmente isso que eu queria. Eu falei que sim. Então, assim, vim para o centro de treinamento e aqui eu tive os treinamentos corretos, né? A maneira como você dirige o trator, como que é o processo do trabalho ali. E depois que eu voltei para campo, eu peguei o trator para trabalhar e isso me deixou muito satisfeita. Então, assim, me fez querer mais. Hoje eu estou no trator, amanhã eu vou querer mais ir para outro tipo de operação. Ou um caminhão-pipa, ou uma liderança, ou até uma supervisão. Então, assim, eu procuro evoluir. E para mim, estar no trator, gente, isso aqui me deixa muito poderosa, para eu poder querer mais. Então, é só o começo, para mim. Você, em algum momento da sua vida, ela tem 32 anos, gente, como eu apresentei ela para vocês, você em algum momento imaginou que a Águida estaria dirigindo um trator? Não, na verdade não. Até porque eu não tinha CNHB, né, no caso. E quando eu vi que tinha a oportunidade de crescer, aí eu fui atrás. Assim que eu tirei a minha CNHB, aí eu tive a oportunidade de vir fazer o treinamento. Porque até então a A para mim já era o suficiente, mas eu vi que não era tão suficiente assim. Então eu quis ir atrás e a gente tem que procurar se qualificar, né, para poder estar num lugar assim. O que a Eldorado Brasil Celulose representa para a Águida do hoje e para a Águida do amanhã, que quer tanto crescer? Hoje a Eldorado, ela representa para mim uma renovação. Ela me trouxe uma esperança de ser uma pessoa melhor, uma profissional. E também eu acredito muito que trabalhando aqui vai expandir mais, eu querer explorar mais sobre isso, porque para mim é tudo novo, entende? Então, assim, para mim, eu quero também ser um espelho para outras pessoas, para mulheres e para homens também. Então, assim, eu estando nesse lugar aqui, a Eldorado, ela hoje para mim, ela está me trazendo muita esperança. E amanhã é a realização. Você estava me dizendo também que você é o orgulho da família. Sou. Né? Sou. Ixi, minha família fala muito. Que todo mundo te elogia, que todo mundo diz que nunca imaginou que você estivesse nessa posição. Mas tem uma pessoa em especial que já teve uma experiência com trator e que também fica muito orgulhoso da Águida, né? Quem Sim. que é? Meu pai. Ele fala sempre comigo, né? E ele é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Até porque a gente ele é descendente indígena, né? E eu nunca imaginei, ele nunca me contou essa parte da história dele, porque ele é um homem de poucas palavras, né? E quando eu falei pra ele que eu tava no trator, aí ele deu um sorrisinho e falou pra mim, eu também já trabalhei no trator. Então, assim, pra mim, além de ter a descendência indígena, tendo um pouco do que o meu pai foi também, pra mim tá ótimo. E fazendo porque estar no trator é a minha alegria. E eu vejo que pra ele também é uma alegria também, sabia? Você vê o tempo passar aqui dentro? Olha, vou falar pra você, às vezes o tempo voa assim que você nem percebe. E eu amo trabalhar. Nossa, quando eu pego nesse trator pra dirigir assim, ó, a Águida poderosa parece aqui, pronto. Se não fosse o treinamento, Águida, qual a importância desse investimento que a Eldorado Brasil Celulose faz em pessoas? Se não fosse esse treinamento, você acha que você conseguiria estar hoje dirigindo um trator? Eu acredito que não. O treinamento ele é fundamental, porque você vê um trator andando, você não imagina as ferramentas que precisa para poder fazer com que a operação ali seja executada com sucesso, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento, tem que ter um treinamento, tem que ter uma pessoa para orientar a gente, para que o serviço saia de qualidade e para que você também possa aprender e desenvolver aquilo no campo, entendeu? Geralmente, tratorista é homem e você deve trabalhar com muitos colegas homens.
Sim. Como que você é tratada por essa turma, Águida? Aí eu sou tratada como uma princesa. Meus colegas de trabalho, os líderes, supervisão, eles sempre estão me elogiando. Eles me incentivam a ser melhor. Eles me ajudam. Eles me dão conselho, né? Porque a gente tem que ter uma mente aberta para poder receber o conselho. Tem que ter humildade para você poder aprender. Hoje eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou no trator, mas para mim todo dia é um aprendizado. E eles me ajudam bastante. Tem bastante paciência. E eu acredito que a minha equipe, ela me faz ser melhor todos os dias também. Que recado você deixa para a mulher que está te assistindo e que às vezes acha que ela não é capaz de estar onde ela quer estar? O recado que eu falo para você é que nem eu imaginei estar aqui. E é onde eu tô. E não desiste. Procura se qualificar, procura ver o que é melhor. Porque a Eldorado hoje, ela oferece não só o trator, vários outros tipos de funções, exatamente, para que você procure um caminho certo para você. Eu estou no trator hoje é eu, amanhã pode ser você aí, viu? Águida, muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente, com o pessoal do Porto Negócios. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. E nunca deixe de ter sede de conhecimento, porque é o conhecimento que transforma realidades. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E depois da história da Águida, do campo a gente vem para o laboratório de mecânica. E claro que a gente continua com histórias incríveis dos colaboradores que fazem a Eldorado Brasil Celulose acontecer. Aqui comigo está o Fábio. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história com a Eldorado Brasil. Como é que começou? Bom, eu sou o Fábio, prazer em estar fazendo essa entrevista hoje. Eu comecei na Eldorado como um vigilante patrimonial. Aí surgiu a oportunidade, resolvi passar para lavador. Aí passei para lavador, na Eldorado Brasil mesmo. Aí fiquei 6 meses de lavador, surgiu uma outra oportunidade. Foi onde eu abracei novamente e passei para mecânico. E hoje surgiu uma outra oportunidade, na qual hoje estou passando para lubrificador 1. A gente está falando de quanto tempo de Eldorado Brasil? 4 anos. 4 anos. 4 anos de Eldorado Brasil. Você imaginou que em 4 anos você fosse crescer tanto e, mais do que isso, adquirir tanto conhecimento? Eu nunca imaginei. Eu tinha um objetivo. Todos nós devemos ter um objetivo na vida. O meu objetivo era chegar na manutenção, que era o que eu gostava, gosto até hoje. Mas aí hoje eu estou além. Hoje eu passei para lubrificador. Além de eu ter o conhecimento na parte mecânica, eu vou adquirir mais conhecimento na parte de lubrificação dos caminhões, de tratores, dos implementos da empresa. O que te fez querer mais? Objetivo. A gente tem que ter objetivo na vida. Porque se você tiver objetivo, você chega longe. E eu posso ter certeza que eu vou chegar muito mais. O que esse centro de treinamento representou para que esse salto de carreira fosse acontecendo ao longo desse curto espaço de tempo de 4 anos? Cara, é incrível como a Eldorado, ela dá para o colaborador o que ele precisa. Se ele precisa mexer com a manutenção, ela vai dar o curso de manutenção. Se ele precisa de outros cursos, como tem vários cursos aqui no nosso centro, ela vai se aperfeiçoando as pessoas para ele ter aquele conhecimento para chegar onde ele quer chegar. Então basta somente ele querer, porque os conhecimentos a empresa fornece. Como essa mudança de função em 4 anos impactou na tua vida? Quem era o Fábio de 4 anos atrás? Quem é o Fábio de hoje? Cara, a gente tem que respirar, porque até hoje eu não consegui startar ainda. Eu fico às vezes olhando, como é que eu consegui chegar, cara, tão alto? Porque, cara, parece que ontem eu era um vigilante, ontem eu estava sonhando em entrar na Eldorado, hoje eu estou na Eldorado, já passei por 4 funções e almejo muito mais. Então, tipo assim, isso para mim é ótimo, para mim e para as pessoas também, que eu possa incentivar, que através do meu conhecimento, através do que está acontecendo com a minha vida, mais pessoas vão se incentivar em relação a isso. Entendeu? Porque, cara, é gratificante, é muito gratificante. O que mudou na sua vida? Praticamente tudo, cara. Cara, minha vida mudou
Às vezes minha esposa, ela olha e fala, nossa, bem, como você cresceu nessa empresa, cara? Nossa, você está dia após dia, em 4 anos você conseguiu subir 4 vagas. Então, para você isso aí é sensacional, é ótimo. Você tem filhos? Tem 2 filhos. Tem a Eduarda, né, com 18 anos, que eu estou almejando também por dentro da empresa, também, para ter um futuro na empresa, igual eu tive, né? Tem um Arthur, de 12 anos, que está maior que eu já. E a minha intenção é que eles também cresçam junto comigo na Eldorado, porque a Eldorado, ela tem um projeto que dá oportunidade para as famílias também, né? Então, para mim, é ótimo isso aí, porque eu posso pôr minha filha, meu filho, minha esposa, estou tentando conseguir pôr ela aqui dentro também, está quase certo já, vai dar certo. E ela vai crescer junto comigo. O que Eldorado representa para o Fábio e para a família dele? Tudo. Cara, eu nunca imaginei, entendeu? Eu tinha um objetivo, mas eu falo sempre assim, né, cara? Pra gente ter um objetivo, você tem que ter condições. Sim. Eu dei condições para o Eldorado me dar essas vagas, entendeu? Porque eu busquei, corri atrás e eu me preparei para isso, para chegar aonde eu tô hoje. E tô me preparando muito mais. O que o Fábio, que hoje está muito além do lugar onde que almejava, que queria, diria para quem de repente está começando como você começou lá atrás? Cara, sonho. A gente tem que ter sonho e objetivo. É como diz a Eldorado, determinação. Eu determinava algumas coisas na minha vida e determino até hoje. Eu vou fazer coisa X até tal ponto, de lá eu tenho que subir. Eu não posso continuar onde eu estou. Então eu determinava coisas na minha vida na qual eu consegui ou até hoje chegar onde eu quis chegar. Então basta querer. Muito obrigada por bater esse papo conosco, Fábio. E o teu brilho no olhar é o mesmo brilho no olhar que eu percebo e tive a oportunidade de perceber não só nesse especial, mas em todos aqueles que o Porto Negócio já teve o prazer de fazer dentro da companhia. Não perca isso. Não perca a tua vontade de crescer. Não perca o desejo de ver a tua família crescendo, porque o nosso maior patrimônio não é aquilo que a gente constrói com que o dinheiro compra, Com certeza. Mas aquilo que a gente muda com que o conhecimento entrega. É o que eu Então, sempre nunca perca. comento com o meu chefe, né? Eu não busco dinheiro, eu busco conhecimento. É isso. Que é uma coisa que eu nunca vou perder. Porque isso é o que faz todo mundo ir mais longe e transformar a sua realidade. O Porto Negócios faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa desse programa, que tá para lá de especial. Saia daí, até já. Quando a gente entende, mostra para eles que todo mundo está somente num objetivo que é em prol à empresa, o resultado para a empresa, que isso vai beneficiar a gente, então a gente começa a trabalhar em conjunto. Estamos de volta e chegamos ao último bloco desse programa especial, direto aqui de Três Lagoas, na Eldorado Brasil Celulose, onde falamos, desta vez, sobre as pessoas como centro do negócio. Nos 2 primeiros blocos, você pôde acompanhar comigo um pouco do trabalho realizado pelos profissionais no Centro de Treinamento Itinerante da companhia. Agora nós estamos na fábrica e vamos conversar também com gente que faz acontecer o negócio e que também recebe a mesma atenção quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas. Está aqui comigo nessa primeira parte desse último bloco a Natália, e eu já vou começar esse bate-papo com a Natália perguntando para ela um pouquinho da trajetória dela junto a Eldorado, e eu queria que você explicasse para o nosso telespectador qual é a sua formação e como a tua história cruzou com a história da Eldorado. Seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, né? Meu nome é Natália, tenho 28 anos, né? Sou casada, tenho uma filhinha de 8 anos. Eu sou natural de Botucatu, interior de São Paulo. E a minha história com a Florestal, né? Ela começou de casa. O meu pai, ele foi ajudante de silvicultura. Ele foi se aprimorando e ele conseguiu migrar para manutenção, sendo técnico de manutenção. Então, vendo isso de casa, eu comecei a me apaixonar desde pequena, né?
Em 2011 a gente veio para Três Lagoas. Em 2015 eu fui fazer faculdade de engenharia mecânica, né? Hoje eu sou engenheira mecânica. E aí eu finalizei a faculdade bem na época da pandemia, né? Em 2020, onde era difícil a gente ter uma alocação profissional por conta da pandemia. E aí em 2021 a Eldorado me chamou para ser mecânica, né? Eu entrei na Eldorado como mecânica. E aí a minha história da Eldorado começou. Mesmo sendo engenheira, entrando como mecânica, fui estudando cada vez mais. Logo em seguida fizeram programas, consegui como analista 2. Depois fui promovida para analista 3, onde a gente liderou o projeto de nacionalização de peças, que a gente teve um saving extremamente importante para a companhia, para todas as áreas. E recentemente, em 2024, eu fui promovida para especialista de manutenção no setor de silvicultura, né? E o que faz a especialista em manutenção nesse setor da silvicultura, que ele é tão fundamental quando a gente pensa no negócio celulose, né? Isso. A silvicultura é onde começa, né? Então, desde prospecção de terras, né? Tem a questão da preparação, plantio, implantação, reforma, né? Que depois vem a colheita, a gente entra fazendo reforma, mata formiga. Então, hoje é um especialista da silvicultura. A parte de manutenção, a gente cuida de mais de 1.200 ativos, né? Sejam eles tratores e implementos, que é o primórdio da empresa, né? O dinheiro da empresa, e a gente tem que entregar a disponibilidade mecânica para os nossos funcionários para que a gente tenha um bom rendimento. Você estava me dizendo nos bastidores que você, num grupo de quase 200 pessoas, é a única mulher especialista. Isso. Como é o teu dia a dia, o teu trabalho? Como teus colegas homens te reconhecem, te respeitam e trabalham em colaboração, lado a lado, para que os resultados possam ser alcançados? Hoje, na parte da gerência de manutenção operacional, né, que é o meu gerente Jonas, né, eu sou a única especialista mulher. A gente tem analistas, assistentes, mas o pessoal me recebeu muito bem, né? O pessoal, eles são extremamente ouvintes, então, como eu te disse, quando a gente vem da base, a gente conhece, então eu vi o meu pai passando por isso, eu sei que tem as suas dificuldades, então a gente tem que entender. E aí quando a gente entende, mostra para eles que todo mundo está somente num objetivo que é em prol a empresa, o resultado para a empresa, que isso vai beneficiar a gente, então a gente começa a trabalhar em conjunto. Então, para mim, eu sou suspeita a falar porque eu me apaixonei pela silvicultura, né? O pessoal é extremamente receptivo, eles me falam os problemas, a gente tenta lá tentar resolver. Lógico, nem todos a gente consegue, mas trazer uma maior facilidade para a manutenção, que é algo tão difícil, né? Fazer manutenção de mais de 1.200 ativos, entregar uma disponibilidade alta, é extremamente difícil. O que o investimento em pessoas, que é tão latente dentro da política da Eldorado Brasil, representa e representou desde o começo da tua trajetória aqui dentro para a Natália enquanto pessoa, profissional, mãe e esposa? Hoje eu vejo que a Eldorado, ela cresce, né, de acordo com o crescimento dos seus funcionários. Para mim, entrar na academia de liderança, né, foi extremamente importante, porque até eu fiquei um pouco ansiosa, que quando a gente fala em pessoas, não é resultados, e se a gente tem que desenvolver e inspirar, né? A gente inspira as pessoas a crescerem e desenvolve para ter um melhor ambiente de trabalho, desenvolver questão de formação. Então a gente incentiva ao estudo, a Eldorado incentiva, tem vários programas de incentivo ao estudo. A gente vê mães que trabalham na silvicultura, trabalhando participando do Eldorado Induca, que é o Enseja, se esforçando para terminar o ensino médio, para almejar vagas que vai trazer um maior conforto para a sua família, porque a gente quer crescer para trazer para nossa casa, né? Não é individual, é para nossa família. Então, a Eldorado, ela foca muito nisso e a gente vê isso em campo. O que a Natália quer para daqui 5 anos? A Natália, daqui 5 anos, ela quer muito ver pessoas que estão próximas, a Natália profissional, que é aqui dentro se desenvolver. Ela já viu algumas, mas ela quer ver mais, que é
participar disso e proporcionar isso. E a Natália, mãe, quer ver a minha filha crescer seguindo esses princípios que a gente ensina ela desde pequenininha, que é a humildade, a educação com as outras pessoas e ser bondosa, né? Que eu acho que é isso que a empresa ensina pra gente e eu repasso em casa também. É isso, é sobre deixar legado para quem realmente faz a diferença na nossa vida. Exatamente. Não é? E isso começa do campo. Exatamente, da base. Da base. Natália, muito obrigada, viu, Eu por agradeço. dividir um pouquinho da tua história comigo. Parabéns pela tua trajetória. E assim como eu vi no centro de treinamento, é muito bacana continuar a perceber que na fábrica, na unidade administrativa, vamos dizer assim, os olhos seguem brilhando por quem faz Eldorado acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quase chegando ao finalzinho desse segundo especial direto de Três Lagoas, aqui na Eldorado Brasil Celulose, com o tema Pessoas, centro do negócio, eu vou conversar agora com o Pedro. Ele está aqui na companhia há 9 anos e vai contar um pouquinho da sua história e da relação da Eldorado com a sua vida. Obrigada, Pedro, por nos dedicar um pouquinho do seu tempo para falar dessa relação que já dura aí quase uma década, né? Quase 10 anos. Como é que a tua história se cruzou com o Eldorado Brasil? Em 2015 surgiu uma oportunidade aqui na função de supervisor de operações. Então eu deixei uma outra empresa, vim fazer parte aqui do grupo, me identifiquei. É algo que parece que é uma continuidade do que eu vivenciei em casa, a forma que eu fui criado. Então de maneira realmente muito responsável, mas buscando soluções dos problemas. Então me adaptei muito bem e, enfim, durante esse processo eu tive a oportunidade de assumir a coordenação de operações e, enfim, foi muito positivo. Para quem está em casa entender, o que envolve a tua função para que o circuito, né, todo da Eldorado siga o fluxo que deve seguir? Hoje eu faço a gestão de 490 pessoas. Eu sou responsável pela frota que faz o transporte de madeira, então hoje nós temos 160 caminhões próprios, mais os parceiros, e eu sou responsável por garantir o abastecimento da fábrica, né? Tanto com madeira como biomassa. Quem era o Pedro de 9 anos atrás? Quem é o Pedro hoje? E como a Eldorado Brasil contribuiu para a formação desse profissional, desse marido, desse pai? Muito aprendi e ainda tenho muito a me desenvolver. E venho passando por diversos programas de melhoria aqui dentro, né, e justamente para me desenvolver como pessoa. E isso reflete aqui dentro da empresa, que é uma continuidade do nosso trabalho e a nossa casa. Então, muito amadureci e tenho um longo trabalho pela frente ainda. Quais foram os programas que você já teve a oportunidade de participar e que contribuíram com o teu crescimento profissional, né, antes de mais nada, mas especialmente crescimento humano? O último programa que eu pude participar é um programa de mentoria pelo meu mentor, Paulo Leme, e foi um programa que me permitiu refletir, entendeu? Durante os nossos encontros, né, que tinha uma periodicidade de 10 a 15 dias, a gente se encontrava, e é um momento de reflexão, de autorreflexão e autoconhecimento, que permitiu com que eu buscasse soluções, e ele me fazia várias provocações para identificar como eu preciso me desenvolver para buscar soluções aqui para o negócio. E com certeza desenvolver minha equipe também. Você disse que abaixo de você tem uma equipe de 490 pessoas, Sim. né? É muita gente. E quando a gente fala de gestão de pessoas, cada ser humano é único, cada ser humano tem as suas particularidades e cabe à liderança entender e encontrar a melhor potencialidade daquele colaborador e explorar, de forma que ele se desenvolva, mas sobretudo que ele se torne um ser humano melhor. Como é que você faz esse trabalho com tanta gente? Acho que o primeiro item é a gente utilizar a humildade e a simplicidade. Nós somos todos diferentes, então a gente precisa entender o lado do outro, compreendê-lo e buscar uma forma de convencê-lo a fazer o certo, a fazer o que é necessário para o nosso negócio. Não tem fórmula mágica para isso. É justamente conhecer as pessoas e buscar junto com ele uma forma de realizar. O que o Pedro quer para o futuro? Continuar me desenvolvendo, criando a minha família, minha filha, minha esposa
E aqui? Aqui. Não pretende sair do Eldorado? Não. Não? Não. O que o Eldorado te deu? Conhecimento, vivência, maturidade, muita coisa. Pedro, muito obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo para falar sobre a relação da Eldorado na tua vida, no teu crescimento profissional. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. De fato, quando a gente se propõe a dar o nosso melhor e acredita e tem uma empresa que proporciona crescimento e desenvolvimento, eu acredito que o caminho fica um pouco mais fácil, né? Então, parabéns pelo trabalho e siga buscando inspirar como líder e crescer como pessoa. Obrigado. O Porto e Negócios especial, aliás, eu diria especialíssimo, aqui direto de Três Lagoas, onde falamos, mostramos, contamos histórias de pessoas que fazem o negócio da Eldorado Brasil acontecer, termina agora. Falar de gente, cuidar de gente, é ter a certeza de que tecnologia nenhuma vai substituir o humano essencialmente humano. O principal ativo de qualquer instituição, em qualquer segmento, sempre serão as pessoas. A gente volta a se encontrar daqui 2 semanas. Eu dou uma pausa. Vocês vão ficar na companhia de Casimiro Técio. Volto depois dos Jogos da Unisanta. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.